Todos. É um assunto meio espinhoso, né? Aborto. Geralmente ele vem carregado de algumas coisas, algumas experiências negativas para várias pessoas. Porém, nós acreditamos, especialmente aqui no Recanto do Saber, no CEAM Recanto do Saber, no CI o Recanto do Saber, nós acreditamos que a informação é fundamental. Por quê? Primeiro, para a gente entender o porquê da encarnação, entender onde começa a vida, em que ponto isso gera tanta polêmica e tanta discussão, né? Se fala tanto em aborto, mas geralmente baseado em achismos, né? Está um pouquinho alto demais o volume ali. Obrigado. As pessoas discutem e emitem opinião assim. Eu acho... Pode ver. Se for fazer uma entrevista e você é a favor ou é contra, continua bastante alto. Está incomodando, né? Você é contra ou é a favor do aborto? E as pessoas se sentem na obrigação de emitir uma opinião imediatamente. Como se fosse um assunto simples, em primeiro lugar, né? E como se conhecesse tudo o que envolve a vida, a encarnação, tudo que envolve a condição de pai e de mãe, tudo que envolve a condição de reencarnante, simplesmente porque acham que tem que ter uma opinião pronta. Porque se não tiver uma opinião pronta, é fraco, ou não tem personalidade, ou não consegue desenvolver um raciocínio, e na verdade não é nada disso. Muitas vezes é uma questão de prudência. Porque a gente não tem todas as informações. Então vamos lá. Também não é pretensão nossa esgotar o assunto, lógico, porque ele é muito extenso. Mas eu vou começar pela questão número 880 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta, o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Agora, eu vou lá para uma outra questão. A 344 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico, um laço energético, como queiram, que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. O grito que se escapa, então, da criança, anuncia que ela se conta entre os vivos e servidores de Deus. Então, Dr. Hernani Guimarães Andrade, um pesquisador brilhante brasileiro, já desencarnado, reconhecido mundialmente, ele, num dos seus livros, ele começou a falar sobre o modelo organizador biológico. Ele explicou, de um jeito simples, muito mais simples, na minha opinião, como para que serve o perispírito. A gente ouve falar em casas espíritas que tem o espírito, tem o corpo físico e tem algo que intermedia isso. Intermedia as sensações e transmite de um para o outro, né, informações, que é o perispírito. Dr. Hernani chama o perispírito de modelo organizador biológico. Por quê? Porque no momento da concepção, já no momento ali em que se forma a célula ovo, ainda é muito simples aquela vida, mas já começa uma ligação do perispírito do reencarnante ali, porque é o perispírito que vai conduzir a formação do corpo. Ou seja, o modelo organizador biológico tem esse nome, logicamente, porque vai organizar o crescimento e o desenvolvimento das diversas e diferentes células e sistemas do nosso corpo, nosso futuro corpo. Então, por isso que é um laço que vai se apertando conforme esse corpo vai se desenvolvendo. E diga-se de passagem, antes mesmo da concepção, o espermatozoide escolhido
ele é atraído quase que irresistivelmente por também o fluido magnético até o óvulo. Por quê? Por se tratar daquele gameta que contém a programação genética que eu preciso para a minha reencarnação. Tá? Então tudo isso, eu não vou escolher a dedo, mas é energético, é magnético isso que funciona. Assim como o modelo organizador biológico vai organizando o crescimento do nosso corpo físico, certo? Por aí, dá para entender por que a gente vai se ligando já ao pequeno corpo que está nascendo ali desde a concepção. Então, a gente participa antes, na escolha da reencarnação. Nós podemos sim escolher a família, muitas vezes, não sempre. E aí, no momento em que existe a concepção, essa ligação já se estabelece e ela vai se fortalecendo, até no momento do nascimento. A criança nasceu, ela está completa. A ligação do espírito com aquele corpo pequenino está completa. Certo? Portanto, se essa ligação já começa no ato da concepção, qualquer coisa que eu faça a partir dali para impedir que aquilo aconteça, eu já estou interrompendo uma vida. Então, o aborto é já a partir desse momento. Muitos discutem, dizem que não, porque ainda não tem consciência, não existe raciocínio, então se não tem raciocínio não existe. Isso é o que a ciência fala do ponto de vista material. Porém, ainda do ponto de vista material, esses dias eu estava vendo uma médica que não é espírita fazendo o seguinte comentário. Olha só que interessante, achei interessante a comparação que ela fez. Assim. Ela disse assim, imagina que logo depois da concepção, o corpo feminino ele é inundado por uma série de neurotransmissores importantes, serotoninas e enfim, e outras, e endorfinas também, que atingem os cerca de 75 trilhões de células do corpo da mulher, já no primeiro momento. Então, no mundo selvagem, é como uma ave, por exemplo, que já começa a preparar o ninho. Uma fêmea de um animal começa a preparar já o lugar onde vai receber os filhotes. Aí a mulher começa já a preparar todo o seu corpo biológico e também emocional para a chegada, para poder receber um outro espírito ali, em corpo e espírito, certo? E quando se provoca um aborto, olha a comparação que ela fez. É meio simplória, mas para os dias de hoje dá para a gente fazer uma relação bem boa. Assim. É como se a gente estivesse usando um computador no meio de um programa e tudo, e alguém vai lá e desliga da tomada. Não bagunça tudo? Foi desligado, tá? Como é que fala ali? Incorretamente. Aí às vezes perde algum arquivo, tem programa que fica corrompido, faz uma bagunça danada. Dá um pau no computador, não é assim que a gente fala? É mais ou menos isso que acontece no corpo da mulher quando se interrompe uma gravidez. Bagunça tudo. Claro que tem uma série de consequências físicas, quer ver? Ó, até botei aqui, ó. Endometrite, que é infecção no endométrio, que é a parede do útero, perfuração uterina, gravidez ectópica, que é fora do útero, algumas, tá? Esterilidade, lesões na bexiga, hemorragias, coma, morte. São algumas consequências físicas do aborto. Isso aqui, em países onde o aborto é legalizado. Existem clínicas especializadas legais para fazer isso. Mesmo assim, onde tem gente especializada com todo o amparo da lei, ainda assim existe essa série de consequências físicas, que é praticamente comum em todos os lugares, mesmo aqui onde existem as inúmeras clínicas clandestinas. Porém, a consequência mais grave é de ordem mental. Lembra ali do computador, né? Corrompe os arquivos. As consequências mentais para a mulher são as mais graves, geralmente. Mais graves do que a questão física. Júnior, mas aí tu está falando só de aborto provocado? Tem o aborto espontâneo? Tem, lógico.
Vamos falar um pouquinho dele então, depois a gente volta aqui para provocar. O aborto espontâneo, muitas das vezes, ele não é espontâneo, como a gente imagina. Ele pode ser espontâneo do ponto de vista material. Porém, como esse laço, a partir da concepção, esse laço ainda é muito frágil, o espírito reencarnante, muitas vezes, ele pode recuar diante da nova missão que escolheu, e aí quando chega na hora, ele, não, eu não vou. E aí acontece o aborto espontâneo, certo? Que na verdade foi provocado por ele. Porque esse laço ainda é muito frágil e ele pode muito bem ser rompido pelo espírito. Também diz aqui no Livro dos Espíritos. Mas não é o caso agora. Outras vezes, e na maioria das vezes, tá? Também está aqui no Livro dos Espíritos, isso acontece por problemas físicos, fisiológicos. Ao contrário do que muitos querem crer, né, que sempre tem uma causa anterior, sempre é alguma coisa que veio lá de trás, como por exemplo, eu estava assistindo uma palestra, não lembro quem era o palestrante, não sei se era Divaldo, não lembro. Aí uma moça perguntou, olha, eu e meu marido já tivemos 5 abortos espontâneos, será que é porque em outras vidas nós tivemos tantos conflitos que hoje a gente não tem ainda uma afinidade energética propícia para poder ter uma gravidez completa? E aí a resposta do palestrante é assim, minha querida, você tem apenas 19 anos. Calma. Então as pessoas têm muitas vezes, e claro, às vezes isso é difundido em casas espíritas também, essa falsa ideia de que tudo tem uma razão lá atrás. Dr. Otto Heinrich Warburg, médico alemão que foi poupado da morte durante a Segunda Guerra pelo regime nazista pelo seu trabalho acerca do câncer, né? Ele e sua equipe descobriram a causa primária do câncer. Ele nos dizia, e agora, de um pouquinho mais de 10 anos para cá, que está se usando todo esse material produzido por esses médicos fantásticos lá atrás, que o câncer é causado maiormente pelo nosso estilo de vida antifisiológico, ou seja, alimentos ultraprocessados, muitos corantes e muitos conservantes, que logicamente estão nos alimentos ultraprocessados, excesso de açúcares, pouca comida crua e pouca fruta, sedentarismo, tabagismo, enfim, tudo aquilo que deixa o nosso corpo ácido, porque quando o nosso corpo está ácido, tem pouco oxigênio. Enfim, o que ele fala é que o nosso estilo de vida, ele ficou anti-vida, antifisiológico. Daí, dá para entender também o porquê de um número tão grande de abortos, muitas vezes. Porque o nosso corpo, muitas vezes, ele não está preparado realmente, né? Por causa do nosso estilo de vida. Então, essa história de que, nossa, então é porque eu tenho o espírito que ia reencarnar em mim não tem afinidade comigo, pode ser um inimigo lá do passado, então não deu certo e tal. Pode, mas é uma possibilidade, e pequena. Na maior parte, está aqui, a espiritualidade falando, a maior parte dos casos é físico mesmo, é fisiológico o negócio. Então, em boa parte dos casos, é o espírito reencarnante recuando diante da tarefa. E quando um espírito ele recua, o corpo, aquele corpinho ali que vai morrer, não foi uma consequência muito grave para ele, né? Simplesmente ele desistiu daquela tarefa, mas acabou sendo uma prova para os pais, né? Os pais sempre aquela experiência sempre é uma experiência que deixa algo em tese, algo de bom, né? Tudo é conforme a gente encara as nossas coisas, né? Então eu vou citar um exemplo para vocês assim, voltando, não, nem voltando, falando aqui ainda no caso de aborto espontâneo, para a gente ir entendendo
Como é que o modelo organizador biológico participa da formação do nosso corpo? Alguém que se suicidou, por exemplo, com um tiro na cabeça. Também tem um vasto material aí na literatura espírita que explica o seguinte: em muitos dos casos, o espírito fica com... Esse espírito que se suicidou com um tiro na cabeça, ele fica com uma deformidade muito grande na cabeça, na região do perispírito. Fica deformado, fica ausente muitas vezes. Por quê? Porque aquilo ali teve uma carga emocional, aquele ato teve uma carga emocional tão grande que ele custa a recuperar, a recompor o perispírito. Ah, Júnior, mas o perispírito não é energia? Não é só eu querer que ele se forma novamente? Não, não é bem assim que funciona. Um outro exemplo que os espíritos nos falam é o seguinte, nos relatam, né? Nesse caso de alguém que se suicidou com um tiro na cabeça, ele precisa reencarnar algumas vezes, mesmo que aquele corpo não vingue, que ele não prossiga vivo, para ir recuperando aos poucos, regenerando aquela parte destruída por aquele ato carregado de emoção. Certo? E aí, nós vamos entrar agora no aborto espontâneo novamente, no aborto provocado. Aqui no Brasil, a nossa lei permite aborto em 3 casos. Em caso de risco para a mãe, risco de vida para a mãe, em caso de anencefalia, bebê sem o cérebro, e em caso de estupro, certo? Então, no caso de anencefalia, em muitos dos casos, é isso que eu falei, pode ser isso que eu falei. Às vezes alguém que lá atrás recuou, não antes de reencarnar, né, mas recuou depois no meio já da batalha nossa aqui, do dia a dia, através de um suicídio, e agora quer a chance de ir regenerando novamente seu perispírito e precisa desse auxílio de um corpo feminino para poder novamente ir tentando se transformar. E aí os pais têm um papel importante que é o seguinte: como aquela deformidade foi ocasionada por uma carga emocional naquele momento, tiro na cabeça, por exemplo, os pais recebendo aquela criança ali com todo amor, com todo carinho, vão também contribuir para que aquela formação, para aquele perispírito se regenere. Então, há uma contribuição mútua aí. E aí, eu vou passar um vídeo, geralmente eu passo vídeo no final, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um caso desse. Olha só. Vamos lá. Isso aqui é um caso de uma menina chamada Marcela, que nasceu sem cérebro. E os casos de anencefalia, geralmente, os médicos recomendam que interrompam a gravidez. Por quê? Porque não vai viver. Ah, pode viver 1 minuto, pode viver alguns segundos só e tal. Então, o que é o raciocínio que levou a ser incluído isso na lei que permite o aborto? É que não tem serventia nenhuma esse sofrimento da mãe durante toda a gestação, sabendo que ele vai nascer e vai morrer em seguida. Então seria um sofrimento desnecessário, uma preparação desnecessária, um desgaste físico também desnecessário. Logicamente que quem acredita e quem defendeu essa ideia é porque não sabe tudo isso que a gente está falando aqui, né? E muito mais, né? Não sabe como funciona, não sabe a necessidade e a utilidade dessas tentativas, por exemplo, na recuperação do perispírito na região do cérebro. O vídeo é longo, eu não vou botar ele todo, tá, pessoal? Olha só. Então foi confirmado, mandei posteriormente para outro colega. Eu vou botar aqui, vou deixar a parte técnica de fora. E até quando que isso, assim, porque ela tem toda a coluna, a medula dela é toda formada e toda perfeita, então ela tem sensação de dor, ela tem sensação de calor, ela não tem onde processar essas informações devido à ausência do córtex cerebral. Eu fico muito triste quando saem umas reportagens que falam que a Marcela não sente
não, não tem assim gosto, porque olha, eu coloco laranja na boca dela, assim na sonda, ela sente, ela não gosta de laranja. Ela não gosta de laranja, não gosta de beterraba. É por ela ficar cuspindo, ela não gosta. E eu acho que ela sente e muito. E graças a Deus estou aqui com a minha gordinha forte no berço lá a cada dia. Não sei nem como explicar o amor que eu sinto por ela. É igual eu sinto pelas minhas outras duas filhas também, né? Mas a Marcela é especial. A Marcela era que não ia viver 15 segundos, 15 minutos, um mês, 2 meses, não ia chegar, não ia completar 4 meses. E tá aí até hoje. Nossa, não tem nem explicação. A Marcela, ela é um anjinho que veio em nossa vida para nos iluminar, trouxe bastante paz na nossa família, trouxe também, ela está salvando e vai continuar salvando muitas vidas de muitas crianças que vê as imagens dela na TV, consegue ter uma esperança maior nas mães pela paz assim que ela passa pra gente. Então a Marcela é isso, ela é um anjo muito importante, uma luz. Eu como pai gostaria de dizer a Marcela que eu amo muito a Marcela e peço a todos os pais que se passar pela cabeça deles de eliminar um filho, não faça isso não, porque o filho, Deus, quando Deus definiu para que ele seja vindo ao mundo, que deixa ele vir, não elimina ele do mundo não, porque é muito difícil. Depois eu acho que o sofrimento vai ser muito maior, que vai matar uma criança sem defesa. Eu queria dizer para Marcela que ela é muito importante e que todos nós amamos ela muito. Eu não sei, é 1 minuto de cada vez que eu vivo dela. Tem que aproveitar cada minuto. Na verdade, a gente comemora o aniversário dela a cada mês, né? Toda vez que ela vai fazer, que nem completou 1 ano e 2 meses, aí sempre é aniversário. Mas eu acredito que é Deus que sabe. Eu coloco sempre nas mãos dele. Mas o dia que ele vier buscar ela também, bicho, eu vou sofrer muito. Mas sofrer assim, sofrer ao mesmo tempo feliz, porque eu fiz a vontade de Deus, né? Eu deixei ela nascer. Obrigado, Delcídio. Viu só, gente? Acho que era o Nando Cordel cantando aí. Coincidência. Que maturidade, hein? E aí é que eu falo que muitas vezes
o excesso, né, de conhecimento na questão da ciência e tal, nos leva a acreditar que a gente está certo muitas vezes e esquece, por exemplo, disso tudo, né? Todo esse efeito positivo que acontece nessa família inteira, né? Não foi só para Marcela. A Marcela, com certeza, teve uma experiência fantástica. Estava no vídeo aqui, mas ele era extenso. Por isso que eu não passei todo. A Marcela não tinha realmente o cérebro, mas ela reconhecia a voz da mãe, levava susto. Quando os médicos tiravam dos braços da mãe para ir fazer algum exame, ela reclamava, chorava, gritava, sem cérebro. Aí os médicos não sabem explicar. É porque ela tem ouvido, mas ela não sabe processar, né? Não considera o fato de que ali tem alguém, né? Está considerando apenas que o corpo é defeituoso. Então imagina, a Marcela ali reencarnou, recebeu durante quase 2 anos esse amor, né? Eu digo que é um exagero, né? De amor dessa família ali, dessa mãe, dá vontade de ser filho dela, né? Então imagina o efeito que isso fez, né, nessa curta passagem dela aqui, né? Então, com certeza, um efeito fantástico do ponto de vista de recuperação de uma série de problemas que ela talvez tivesse tido de ordem emocional e tudo. E chegou numa família que recebeu ali com todo o amor, todo o afeto e todo o carinho. Essa mãe, né, sabendo que ia se despedir logo dela, né, mas mesmo assim, com toda a paz, com toda a tranquilidade, feliz por ter tido essa experiência. Então é importante a gente ter esse outro olhar acerca, por exemplo, da anencefalia. Em caso de anencefalia tem que abortar mesmo. E aí? Se ela tivesse sido abortada como queriam, e ela dizia assim, as pessoas iam visitar quando ela estava grávida, ela disse, olha, se for para vir aqui me dar força, pode vir a hora que quiser. Se for aqui para tentar me convencer de abortar, pode ir embora. Ela dizia isso para as pessoas. E aí é que a informação faz a diferença. Imaginem assim, alguém aqui que já teve a experiência de ter sido mãe ou pai, aqui, que já teve que trocar a fraldinha, dar banho, né? Mãe e pai aí, né? Dar comidinha, levar para a escola, ensinar a andar de bicicleta, enfim. Tudo isso. E viu até o filho crescer. E aí chega num determinado momento da vida, a mulher tem lá por questões profissionais, ou por questões de estética, ou por questões familiares e tal, ela resolve, isso, vou dizer assim, o que acontece muitas vezes, né? Por questões estéticas, por questões profissionais, ou por pressão da família, por medo da reação da família e da sociedade, muitas meninas provocam o aborto, né? Por falta de informação, ou por falta de apoio, porque estão sozinhas mesmo, né? Por falta de amparo, muitas vezes. Porém, uma mulher que já teve toda essa experiência, essa aventura, né, de ser mãe, vocês acham que ela vai pensar em abortar por um motivo fútil? Não vai, né? Por quê? Porque ela já teve essa informação. Ela sabe o que é. Né? Enquanto que uma menina, ela não sabe, ela não tem noção mesmo. E aí está sozinha, com medo, né? Porque se recrimina mesmo. E aí não sabe o que faz, vai lá e pronto, fica em silêncio, faz uma bagunça no corpo, faz uma bagunça na cabeça, maior ainda, e depois aí desenvolve alguma doença de ordem mental, por exemplo, algum outro distúrbio, e ninguém sabe por quê. Porque está lá sofrendo em silêncio e tal. Então, informação. É importante que, por exemplo, uma menina que está pensando em provocar o aborto, se ela sabe de algumas coisas assim, e um pouquinho mais do que eu vou chegar ali também, em outros casos aqui, vai pensar 2, 3 vezes, certo? Por quê? Porque vai entender que tem outras coisas envolvidas, tem outras pessoas envolvidas. E quem é que provoca o aborto? É só a menina?
Que está grávida? Claro que não. Ela não faz nada sozinha. Além dela, tem os médicos, né? Enfermeiros e tal, as pessoas. Imagina um médico que, na sua formatura, fez uma promessa, um juramento, na verdade, né? De salvar vidas. E aí ele se propõe a ganhar dinheiro interrompendo. Olha, dá pena, né? Olha as consequências para uma pessoa que ganha a vida, né? Ganha dinheiro, fazendo isso todo dia. Todo dia aquilo vai. Imagina a carga que está trazendo para si. Ele e todas as pessoas que trabalham ali, numa clínica clandestina, por exemplo, ou mesmo que não seja. Aí tem uma outra questão aqui, só vou passar rapidamente, do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, questão 358. O abortamento voluntário é um crime qualquer que seja a época da concepção? Aí a resposta dos Espíritos é a seguinte: existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime tirando a vida da criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. Mas, olha só, 359. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Sim, é preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que não existe ao ser que existe. Ou seja, o único caso que a espiritualidade explica, em caso de risco iminente da vida da mãe, então interrompe-se aquele projeto para preservar uma vida que já está muito mais conectada aqui, que já criou uma série de outras relações aqui, né? Enquanto o outro, ele pode daqui a pouco escolher então um outro corpo para reencarnar, ou uma outra oportunidade. Então é o único caso em risco de morte para a mãe. O problema é saber em que momento esse risco é iminente mesmo, né? Muitas vezes o diagnóstico é errado, como tivemos vários casos aqui também de diagnósticos errados de anencefalia, de hidrocefalia, enfim, de gravidez que foram interrompidas por um exame errado, por um resultado errado. Então, também é muito delicado isso. Então, como eu falei, a desinformação mata mais do que doenças. Através da desinformação, a gente comete inadvertidamente o aborto. A gente que eu falo, não são só as meninas, né? Todo mundo que se envolve, seja o pai biológico da criança, seja a família. Sabe como é que tem uma maneira, mesmo que alguém aqui nunca tenha participado diretamente de um aborto, sabe como é que a gente pode participar indiretamente de um aborto? Fazendo um comentário tipo assim, eu acho que em caso de estupro tem que abortar. Lembra que eu falei no começo? A gente baseia assim eu acho. Eu vou responder, então, sim ou não? Como se tudo fosse muito simples assim. Não, em caso de anencefalia tem que abortar. E aí? Como é que explica isso aí? 2 anos. Como é que explica esse amor todo dessa família? Como é que explica isso? E eu gostaria de ler, ou de ouvir um depoimento de alguém que reencarnou sem cérebro e passou por essa experiência e depois conta aqui pra gente. Provavelmente a gente vai ter essa oportunidade algum dia de saber como é essa experiência, de receber tanto amor, tanto afeto, né? Como é que aquilo transforma dali para frente. Então, a gente pode participar indiretamente do aborto, engrossando as fileiras, né, desses achismos assim, né? Vai lá, não, eu sou a favor ou eu sou contra, e pronto. E aí, a gente acaba induzindo muitas vezes, sem querer querendo, né? Simplesmente porque a gente faz parte dessa opinião, desse volume enorme de pessoas que apoiam. Pode, querida, pode. Foi estupro? Pode. Anencefalia? Pode. Eu sei que é complicado para quem está vivendo aquele momento, mas eu não posso ser mais leviano, descuidado, depois de ter acesso a esse tipo de informação. Então é importante que a gente pesquise mais agora, né? A gente teve um pouquinho aqui,
Vamos pesquisar mais, pegue o livro dos Espíritos, tem outras informações. Procurem esses vídeos de crianças sem cérebro que nasceram e procurem, tem vários, tá, gente? Procurem o depoimento das famílias ali. A gente se surpreende. Deixa eu contar aqui um outro, agora eu vou, para a gente encerrar aqui. Olha só, eu falei para vocês 3 casos que a nossa lei permite, né? Risco de morte da mãe, que é o único que a espiritualidade explica que realmente é justificável, anencefalia e estupro. Olha só esse depoimento. Eu fui estuprada durante uma viagem de negócios, mas meu marido e eu escolhemos a vida. Em janeiro passado, isso aqui é de tempo atrás, né? Em janeiro passado, durante uma viagem a negócios, eu fiquei hospedado em um pequeno hotel de uma cidade universitária. Acho que, geralmente, sou mais cuidadosa com o que acontece ao meu redor. Mas havia tanta neve e vento que eu não teria ouvido os passos dele nem sequer se ele viesse pisando com força. Aconteceu tudo muito rápido. A porta foi aberta e eu me virei para fechá-la e lá estava ele. Um homem corpulento. Meu primeiro instinto não foi de medo, mas de confusão. No instante seguinte, ele me deu um soco no rosto. Eu não me lembro de ter sido arrastada do quarto, mas fui encontrada na escada. Não sei porquê. Talvez eu tenha tentado correr e pedir ajuda. Os exames, depois do estupro, deram negativo para HIV, gonorreia, clamídia, sífilis, herpes e dezenas de outras coisas das quais eu nem nunca tinha ouvido falar. Deus é misericordioso. No mês seguinte, eu estava escalada para trabalhar em um navio de cruzeiro. No segundo dia, tive uma disenteria e não melhorei com os antibióticos. Fui levada para um hospital quando ancoramos em Cartagena, na Colômbia. Passei por um ultrassom para averiguar se havia alguma obstrução intestinal. Foi quando descobrimos que dentro de mim existia algo do tamanho de uma ervilha. Era o meu filho. De novo, a bordo do navio, contei aos médicos uma versão abreviada da minha história, o que os levou a me colocar em quarentena. Medo de suicídio? Risco de um surto psicótico que me fizesse correr nua pelo navio? Quem vai saber? O que eu sei é que passei a semana seguinte ouvindo uma equipe muito bem intencionada de médicos e enfermeiras me consolando e dizendo o quanto seria fácil lidar com isso. Aqui está entre aspas. Traduzindo, seria fácil matar o bebê e seguir a vida. E fácil? Ela pergunta. Muitas coisas foram discutidas naquela semana em vários telefonemas transatlânticos para casa, cheios de ruídos na linha e de lágrimas no meu rosto, mas aquela tal possibilidade de lidar com isso nunca saiu dos meus lábios, nem do meu marido. Quando eu disse que estava grávida, ele respondeu com a voz calma e firme: certo, certo, está tudo bem. Está tudo bem, ok? Aí perguntei, o que você quer dizer com tudo bem? Eu quero dizer que nós vamos conseguir. Nós vamos passar por isso. Vai ficar tudo bem. E eu amo bebês. Nós vamos ter outro bebê. Meu amor, isso é um presente. É algo maravilhoso que veio de algo terrível. Nós vamos conseguir. E eu comecei a sentir a movimentação da alegria pela vida nova que se desenvolvia no meu ventre, florescendo sobre o meu coração. Esse novo amor crescia com tanta garra que acabaria com qualquer hesitação ou angústia. E o meu marido estava certo. Nós íamos conseguir. Na minha última semana a bordo do navio, eu disse àquela equipe solidária: se alguma vez vocês pensarem nesse assunto, se algum dia vocês se perguntarem o que aconteceu comigo, saibam que eu tive um lindo bebê em outubro de 2014. A reação deles, os olhares, os seus rostos, a médica que tinha me empurrado ao aborto com mais veemência do que os outros, ela tinha lágrimas nos olhos. Pela primeira vez eu pensei que Deus iria saber o que fazer com aquilo, com aquele pesadelo que eu tinha sofrido. Eu moro na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O doutor que fez o parto dos meus 2 filhos estava concorrendo nas primárias republicanas para o Senado.
E ele tem que responder às pessoas o tempo todo sobre aquela questão infalível. E em casos de estupro, doutor? Bom, no meu caso, o meu filho vai ter voz. Mas até ele poder usá-la, é responsabilidade minha e privilégio meu falar por ele. Durante a gravidez, eu entrei e saí do hospital uma série de vezes. Fiquei mais dentro do que fora. Tive pré-eclâmpsia e pressão arterial elevada. Foi aterrador quando, na 26ª semana, eles me disseram que provavelmente eu teria que dar à luz naquela noite. Aterrador porque eu queria desesperadamente que o meu filho vivesse. Mas nós conseguimos atravessar todo aquele susto. Eu precisei ficar em repouso absoluto, mas pelo menos estava em casa. Cada semana depois disso foi ainda mais incrível, com a expectativa do quanto eu ficaria feliz quando ele finalmente chegasse aos meus braços em segurança. Na parte emocional, eu estava indo muito bem. Tínhamos uma equipe de médicos muito abençoada. Tudo é questão de confiar plenamente. Não era algo novo. Eu tinha me sentido completamente fora de mim desde aquela violência sofrida em janeiro. O meu mundo tinha sido abalado e não voltaria a ficar bem até que meu filho nascesse. Mas tudo aquilo me livrou da atitude arrogante e autossuficiente de dizer a Deus: está tudo bem, eu encaro isso. O nosso pequeno menino pode ter sido concebido num ato de violência, mas ele é um dom de Deus. Um presente delicioso que preencheu em nossa família uma lacuna que eu nunca tinha percebido que existia. Ele nos tornou completos. Eu me sinto profundamente grata por ter entrado em contato com outras mães que também engravidaram depois de sofrer um estupro. Nós somos sobreviventes, não somos apenas vítimas. E o meu filho, foi ele quem me curou. A pressão da comunidade médica para abortar me abriu os olhos de uma forma impactante. Eles me disseram muitas vezes o quanto seria simples e rápido lidar com isso e seguir a vida, depois que tudo aquilo tivesse acabado. Era de partir o coração ter que ouvir isso vezes e mais vezes. Mesmo alguns amigos achavam que ter o bebê era um erro, que eu não seria capaz emocionalmente. Mas toda vez que nós, mães sobreviventes de estupro, compartilhamos as nossas histórias, saímos mais fortalecidas e fortalecemos os outros. Afinal, quantas vidas podem ser poupadas quando se conta com esse apoio e com essa coragem? Olha que depoimento forte, né? Então, gente, informação. Informação não é informação técnica somente. Se alguém conhece alguém que está pensando em abortar, mostre esses depoimentos. Vem cá, eu quero te mostrar um vídeo. Entregue, peça para alguém que tem um poder de influência maior, porque todo mundo tem alguém que influencia mais ou menos. Use todos os subsídios necessários para isso. E outra, depois que a gente tem uma informação dessa, quem já participou de um aborto pode ficar paralisado pela culpa, mas é exatamente o contrário que a gente quer aqui. Tudo é possível de ser corrigido. Numa palestra com o Divaldo Franco, eu ouvi, era numa perguntas e respostas, e a moça perguntou: como é que eu posso reparar um grande erro que eu cometi quando eu era jovem, que foi de abortar? E ele foi simples na resposta, ele disse: engravidando, minha filha. Vai pelo mesmo caminho de novo. Dê-se essa oportunidade. Esse é o caminho. Não pode mais. Ok. Tem a adoção. Ou então trabalhe para que pessoas possam ser salvas. Vidas possam ser salvas, né? Abortos possam ser evitados, levando informação. Isso é uma maneira de compensar. Essa é a contabilidade. Para cada erro, eu posso compensar com um acerto, com o bem que eu posso fazer. Claro, no caso do aborto, a maneira mais direta é engravidar. Mas isso não é mais possível? Tem outras maneiras de compensar. Sempre tem como compensar. A culpa é só um alerta, mas ela não pode te paralisar. Se fosse assim,
nós sofreríamos eternamente por erros que a gente cometeu. E diga-se de passagem, todo mundo comete muito erro e ainda vamos cometer muitos tantos, né? A tendência, pelo menos em tese, é a gente cometer cada vez menos, né? Mas é que às vezes a gente é teimosinho, entra por aqui, sai por ali, exatamente. As informações vêm, mas aí depois a gente, né, deixa passar. Então não é para paralisar, é para saber justamente que dá para corrigir. Ok? Então aí 2 belíssimos exemplos de que o aborto não vale a pena, não é o caminho. Ok, gente? Obrigado. Obrigado.